Morre Roberto Dinamite, aos 68 anos. Aeromotocar Notícias. Morreu neste domingo o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Roberto Dinamite faleceu às 10 horas e 50 minutos, aos 68 anos de idade. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. Teve uma piora no quadro e foi internado neste sábado no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954 em Duque de Caxias, no estado do Rio. Mas Roberto Dinamite veio ao mundo em 25 de novembro de 1971, no Maracanã. Foi nesse dia que o atacante, então aos 17 anos, recebeu o apelido que marcou sua trajetória depois de marcar seu primeiro gol pelo Vasco na vitória por 2-0 sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Esportes no dia seguinte foi a certidão de batismo. Garoto Dinamite explodiu. Este foi o primeiro dos 708 gols de Roberto Dinamite nos 1.110 jogos pelo Vasco. O primeiro dos 190 gols marcados no Campeonato Brasileiro, marca que até hoje ninguém alcançou. Este foi também apenas o primeiro dos muitos capítulos marcantes do ídolo com a camisa cruz-maltina. Com o Vasco, Roberto conquistou um Campeonato Brasileiro em 1974 e 5 campeonatos cariocas, 77, 82, 87, 88 e 1992. Mas não são apenas títulos que contam a relação de Roberto Dinamite com o Vasco. Há episódios históricos como a volta do ídolo ao clube em 1980 após uma breve passagem pelo Barcelona. No Maracanã, com 100 mil pessoas, ele marcou todos os gols do Vasco na vitória por 5-2 sobre o Corinthians. Roberto também teve breves passagens pela Portuguesa em 1989 e pelo Campo Grande em 1991, antes de retornar ao clube do coração para encerrar a carreira em fevereiro de 1993, num amistoso entre Vasco e La Coruña da Espanha no Maracanã. Naquele dia, Zico, ídolo do rival Flamengo, vestiu a camisa cruz-maltina para homenagear o amigo. Depois de deixar os gramados, foi a vez de Roberto Dinamite reencontrar o Vasco no gabinete. Numa disputa política polêmica, ele foi eleito presidente em 2008 e logo teve que lidar com o primeiro rebaixamento da história do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão e em 2011 alcançou o título inédito da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a segunda divisão e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte. Mas Roberto Dinamite nunca deixou de ser ídolo do Vasco. Prova disso é que em outubro de 2021, um programa de financiamento coletivo arrecadou em menos de 6 horas R$190 mil para a construção de sua estátua em São Januário. O monumento foi inaugurado em 28 de abril deste ano com uma grande festa. Roberto Dinamite marcou 26 gols com a camisa da seleção brasileira. Ele foi titular e artilheiro da seleção em 1978 na Copa da Argentina. Marcou 3 gols em 5 jogos, mas foi reserva com Tele Santana na Copa de 1982 sem entrar em campo. Ele também foi artilheiro da Copa América em 1983 com 3 gols. O Uruguai foi o campeão naquela edição e o Brasil terminou em segundo lugar. É com pesar, com muito pesar, que comunicamos o falecimento de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama e da seleção brasileira, aos 68 anos de idade.